que está aqui representada por mim, pela minha esposa Camila, pelos irmãos Josinei, Andressa e Natan. Então, queremos trazer o abraço da nossa igreja, da nossa comunidade para os irmãos e expressar a alegria de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, de poder estar compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para a vida da amada igreja. Amém? E eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12, versos do 1 ao 17. Atos 12, do 1 ao 17. Eu vou pedir para os irmãos deixarem as suas Bíblias abertas nesse texto, e à medida com que a gente for expondo, for passando pelos pontos, a gente vai lendo o texto. É um texto extenso, né? Então a gente vai fazer a leitura à medida com que a gente for passando por cada um dos versículos, por cada um desses pontos, ok? E nós vamos pensar nessa noite sobre a providência no sofrimento, quando Deus intervém. Certo? Então vamos pensar acerca disso. E o que seria essa ideia, esse conceito de providência? Geralmente quando nós pensamos em providência de Deus, nós pensamos na providência no aspecto material da coisa. Então vamos supor, estamos precisando de algo, estamos precisando de um alimento, de um mantimento, de uma vestimenta, de alguma coisa material, e a gente pensa, Deus vai entrar com providência. Então Deus vai prover aquilo que a gente precisa, e a gente tende a pensar em providência nesses termos. Está errado? Não, isso também é providência de Deus. Mas quando eu falo providência, quando a gente vai refletir nesse aspecto da providência, a gente vai abranger esse tema, vai abranger aquilo que a Bíblia fala sobre providência, aquilo que a teologia fala acerca do que é a providência de Deus. E o que seria isso? Providência é pensarmos que o Deus que criou todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas, também é o Deus sustentador de todas as coisas. Então muitos dizem, e vocês talvez já escutaram isso, que Deus criou tudo e largou o mundo ao léu da sorte. Isso é verdade. Deus criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Então a história está indo para o propósito determinado por Deus desde a eternidade. Não pensemos que nessa analogia do mundo, da história, como um carro, como um veículo, ele está desgovernado. Deus está no controle. Deus está no seu trono. Deus tem a caneta da história. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a história. Então, providência é isso. Deus, Ele criou, mas Ele também sustenta o seu povo. Ele sustenta e conduz todas as coisas para o seu propósito. Então, guardem essa informação com vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês a refletirem comigo acerca de algumas questões importantes para olharmos para esse texto. E a primeira pergunta que vem à minha mente quando eu leio esse texto é: o que você faz? O que nós fazemos quando a porta se fecha e parece que ninguém está ouvindo as nossas orações? Sabe aquela sensação de que Deus está em silêncio? Eu estava aconselhando essa semana uma jovem senhora, e ela estava dizendo o seguinte: será que eu estou em pecado porque Deus não está ouvindo as minhas orações? E eu estava falando para ela, explicando para ela justamente essa sensação desafiadora e difícil que é de orarmos e termos a sensação de que Deus não escuta as nossas orações. Quantos de nós já passamos pelo silêncio de Deus? E quão doloroso é o silêncio de Deus? Mas o que você faz quando tem essa sensação? Como você reage quando você olha ao seu redor e parece que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Como você lida com essa questão? Será que você já se sentiu como se estivesse preso emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, enquanto Deus parece ausente? Você já se sentiu dessa forma? Nós vivemos em um tempo hoje em que a eficiência e o controle são celebrados, né? O mundo moderno, ele nos ensinou que com esforço suficiente, tudo pode ser resolvido. Então, as pessoas dizem, se você está com problema financeiro, trabalhe o dobro. Se você já trabalha 12 horas, trabalhe 24 horas. Para que dormir?
Então, tudo com esforço nesse mundo parece que é resolvido. Então, se esforce mais, se dedique mais, faça mais. E o mundo moderno ensina isso. Mas, de repente, vem as interrupções da vida. O diagnóstico inesperado, a demissão injusta, a perseguição por ser fiel ao Evangelho, o silêncio de Deus em meio à dor. E o que a gente faz com essas tensões? Como a gente lida com isso? O capítulo 12 de Atos, ele nos apresenta um cenário parecido com isso que a gente está refletindo. Tiago, que é um dos 3 discípulos, apóstolos mais próximos de Jesus, ele vai ser morto aqui, como a gente vai ver. E Pedro vai ser preso, à beira da execução, à beira do martírio também. Então a igreja está reunida em oração. Herodes aqui está no trono, poderoso, sendo aplaudido, aparentemente triunfar sobre a igreja. E à primeira vista parece que a providência de Deus ela perdeu o controle da história. A gente olha e pensa como Abacuque: Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? Parece que a tua lei se afrouxa diante de toda injustiça e impiedade do mundo. Abacuque 1, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, ele diz isso na sua oração. Mas será que a providência de Deus realmente perdeu o controle da história? Esse capítulo ele é um retrato vívido para nós de como Deus age e governa a história soberanamente, mesmo quando aos nossos olhos, e notem isso, aos nossos olhos, parece ausente. Certo? Então, o resumo de todo o sermão, de tudo que a gente vai falar nesta noite, é o seguinte: mesmo quando permite a dor, a providência de Deus ela rompe limites, ela surpreende seus filhos e garante que o Evangelho nunca cesse de avançar. Então, mesmo quando permite a dor, a providência de Deus ela rompe limites, ela surpreende seus filhos e garante que o Evangelho nunca cesse de avançar. E aí a gente vai perceber, a cada etapa, a cada ponto que a gente vai refletir nesta noite, nós vamos perceber que onde os olhos humanos, onde os nossos olhos enxergam limites, onde para nós parece impossível, parece inalcançável, inatingível, a mão de Deus revela caminhos. E o seu cuidado providencial ele nunca falha. E a gente vai pensar isso em 3 pontos, que é quando a providência permite a dor, verso 1 a 5, quando a providência rompe correntes, versos 6 a 11, e quando a providência ultrapassa expectativas, versos 12 a 17. Vamos ao nosso primeiro ponto, quando a providência permite a dor. Veja comigo aí na sua Bíblia, versículo 1 até o versículo 5, onde diz: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, perseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte dele, por meio da igreja. Então, notem que, primeiramente, o texto ele começa nos informando acerca de Herodes. Por aquele tempo, o rei Herodes. Quem era esse Herodes? Esse Herodes aqui que a Bíblia cita era Herodes Agripa I. E esse Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande, e ele recebeu o trono do seu avô por decisão do imperador Calígula no ano de 41, e ele governou até a morte dele no ano de 44, que acontece no final do capítulo 12. Nós não vamos entrar nessa parte, mas depois você pode ler e ver como aconteceu a morte de Herodes Agripa aí no final do capítulo 12. Para quem não lembra, o avô de Herodes Agripa, que foi o Herodes o Grande, ele foi aquele mesmo que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos no tempo de Jesus, que foi quando ele descobriu que o Messias havia nascido entre o povo de Israel, pediu para que os 3 reis ali do Oriente, os reis do Oriente, melhor dizendo, o orientassem onde encontrariam esse rei, e ele queria matar, era o intuito do Herodes o Grande, mas os reis desviaram ali, ele não sabia onde estava e mandou matar todas as crianças. E esse relato está lá em Mateus capítulo 2, verso 16, e é desse Herodes desse Herodes o Grande que Herodes Agripa era o neto. Então a gente vê que a maldade já estava ali na família, né? Então o avô havia mandado matar todas as crianças, e agora Herodes Agripa, ele começa uma grande perseguição contra a igreja. Ele havia acabado de se tornar rei, tornar imperador ali, e ele inicia uma grande perseguição.
Diferente das perseguições nos capítulos anteriores de Atos, no capítulo 5, no capítulo 4, por exemplo, essa perseguição aqui, de fato, é uma perseguição diferente, porque tanto que Lucas, o termo que Lucas usa aqui no grego, indica que Herodes estava, de fato, querendo causar um verdadeiro mal para a igreja. Ele não agia por zelo religioso, como Paulo fez no capítulo 9 de Atos, mas por estratégia política. Então veja no verso 2 que dentre os que sofriam a perseguição está Tiago. Quem era esse Tiago? Eu já falei para vocês, que ele era parte do círculo mais íntimo de Jesus. Então Jesus tinha os 12 apóstolos, e dentre esses 12 haviam 3 que Jesus caminhava mais próximo. E esses 3 eram Pedro, Tiago e João. Então Tiago era justamente esse que estava no círculo mais próximo de Jesus, que era irmão de João. E ele esteve com Jesus em momentos cruciais e importantes no ministério de Jesus, como na ressurreição da filha de Jairo, como no Monte da Transfiguração, como no Getsêmani. E ele era uma das colunas da igreja. Dentre os apóstolos, ele foi o primeiro a ser morto por causa da fé. Foi o primeiro mártir, passado ao fio da espada. Então, Agripa aqui no verso 3, a gente vê que ele está testando a aceitação popular de suas ações. E o texto diz que ele percebe, vendo que isto agradava os judeus, que a morte de Tiago agradou os judeus, ele prendeu Pedro e disse assim, então vou matar Pedro também, porque ele queria, de alguma forma, ganhar uma base política forte entre os judeus. Então ele faz isso não por zelo, não por justiça, mas para, de alguma forma, ele ganhar essa base política. Então, Tiago, ele é morto de forma abrupta. Possivelmente ele foi decapitado. E esse texto, quando a gente lê aqui, ela já traz para a gente uma tensão. Que tensão é essa? Talvez você olhou e se pergunte, por que Tiago morre e Pedro é poupado? Note que ambos são fiéis. São servos fiéis. Ambos eles são coluna da igreja. Ambos eram parte do círculo mais íntimo de Jesus ali. Ambos são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E a gente vai refletir um pouco melhor mais adiante sobre isso. Mas Hernandes Dias Lopes, ele responde essa questão dizendo que a única explicação é a soberana vontade de Deus. O mesmo Deus que livra da morte, ele permite que Tiago, o mesmo Deus que livra Pedro da morte, ele permite que Tiago passe pela morte, experimente a morte. O próprio Paulo, entendendo esse princípio, lá em Romanos 14, verso 8, ele diz o seguinte, que se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos, pois quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus é glorificado tanto ao preservar a vida de um justo, como recolher para si um justo a sua morte. Tanto que o Salmo 116, verso 115 diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se a gente lê Hebreus capítulo 11, onde mostra ali a galeria da fé, o que a gente chama de heróis da fé, nós vamos perceber que pela fé uns foram libertos, outros foram mortos. A fé ela não é uma garantia do livramento terreno, não é uma garantia de que se eu tenho fé, logo Deus vai me livrar de determinadas situações. Mas a fé ela é uma garantia da fidelidade até o fim. É o que vai fazer que nós perseveramos fiéis até o fim. Então, se o martírio de Tiago levanta essa pergunta teológica profunda, a prisão de Pedro ela nos traz outro destaque, que é o poder da oração da igreja. Veja o verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Então Pedro ele é preso com todo o rigor da segurança romana. Então eram 16 soldados que vigiavam Pedro revezando, em 4 escoltas de 4 soldados cada, e Pedro ficava algemado ali entre 2 guardas. E Herodes ele queria evitar de alguma forma que houvesse uma fuga, ele sabia da fama de Pedro, sabia que Pedro, os apóstolos já haviam fugido outras vezes da prisão. Lá em Atos 5, por exemplo, é registrada uma dessas fugas. Mesmo com toda preocupação humana, Deus agiria aqui de forma sobrenatural. Mas notem, irmãos, que o texto ele não salta diretamente para o milagre. Ele não salta da informação que Pedro estava preso para Pedro foi libertado. Entre uma informação e outra, há algo muito importante. Lucas informa que a igreja orava incessantemente a Deus por Pedro. E essa palavra aqui,
incessantemente, traz a ideia de uma oração fervorosa, contínua, cheia de clamor, que foi a mesma palavra que Lucas usa, por exemplo, para descrever a oração de Jesus lá no Getsemane, quando ele insiste em oração, quando ele ora ali: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então, era a única arma da igreja. Nessa situação, nesse contexto, era a oração. Eles não recorrem a protesto, eles não vão lá para a porta da prisão fazer protesto, ele não recorre a apelos ao império, nem estratégias humanas, eles se voltaram ao trono da graça de Deus para orar. Matthew Henry, ele afirma que a oração e as lágrimas são os braços da igreja. Warren Wiersbe, ele adverte que nunca devemos subestimar o poder de uma igreja que ora. Os crentes estavam em casa orando. Eles eram minorias, eles eram socialmente irrelevantes, eles eram politicamente fracos, mas aqui nós temos uma igreja espiritualmente poderosa, uma igreja que ora. Ele sabia que, embora Herodes ocupasse o trono da Judéia, eles sabiam que o Deus que eles serviam estava no trono do universo. Maior do que qualquer poder humano é o Senhor ao que servimos. E a igreja não fazia até ideia de como Deus responderia essa oração. Mas eles oravam. Eles não exigiam, não manipulavam, eles oravam, eles esperavam. E esse é o equilíbrio, né? Quando a gente pensa nesse assunto da oração. É a fé perseverante e a submissão à vontade de Deus. Então, esse primeiro ponto traz algumas lições importantes para nós. A primeira lição que a gente aprende aqui é nos depararmos com a soberania de Deus sobre a vida e a morte dos seus santos. Então, primeiramente, nós nos deparamos com a soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. O que aconteceu com Tiago e Pedro é um convite à humildade diante dos mistérios da providência divina. Ambos eram homens de Deus, como eu falei, ambos eram apóstolos fiéis, ambos eram essenciais para a igreja primitiva. Contudo, um morre pela espada e o outro é milagrosamente libertado por um anjo. E por que isso acontece? Os textos que vimos deixam claro, não há uma resposta humana ou lógica, senão o conselho soberano da vontade de Deus. O Senhor, ele é Deus quando ele realiza o livramento, mas ele continua sendo Deus quando ele permite a morte dos seus santos. Pois como diz o salmista, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus. Nós pertencemos ao Senhor, irmãos, tanto na vida quanto na morte. E esse pertencimento enche o nosso coração de segurança em meio às circunstâncias incertas. A soberania de Deus, ela não é apenas um tema doutrinário para ser debatido nos nossos livros, nos nossos seminários, nas nossas igrejas, mas é uma verdade a ser vivida e descansada todos os dias, especialmente quando nós não conseguimos entender o que Deus faz, como Ele age. Ainda assim descansamos no fato de que servimos a um Deus soberano. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos o poder e a centralidade da oração na experiência da igreja. Pedro estava preso, vigiado, acuado pelas autoridades que buscavam agradar os judeus ali para fortalecer a sua base política. Humanamente, essa situação era irreversível. Era uma prisão ali de segurança máxima. Herodes estava tomando todos os cuidados. Pedro era a última noite antes de Pedro ser levado a julgamento e possivelmente seria morto. A igreja, ela tomou o caminho mais excelente. A melhor ação da igreja foi que ela tomou. Ela não usou armas carnais. Ela não optou por reivindicações políticas, nem confiou em estratégias humanas. O que ela fez? Ela se reuniu incessante diante de Deus em oração. E é interessante notar que aqui eles não apenas oraram uma vez, mas o termo dá a ideia de que eles insistiram em oração, eles oraram, eles ficaram ali, intensificaram em oração. Eles derramaram a sua alma diante do altar do Senhor. Mas quais lições práticas a gente pode tirar disso? Primeira lição prática que a gente tira é que nós precisamos aprender a confiar simples e profundamente na providência de Deus. Essa lição, ela não é difícil da gente entender. Talvez seja mais difícil da gente viver isso na prática. Porque quando nós passamos por perdas, frustrações ou realidades muitas vezes inexplicáveis, nós não devemos medir o amor de Deus ou o favor de Deus com base no livramento ou na prosperidade que Ele concede. Então, não podemos achar o seguinte: se Deus não me concedeu o livramento nesse momento, nessa situação difícil, é porque Deus não me ama. Nós não devemos medir o favor, a bondade e a soberania de Deus com base nisso.
Nós devemos lembrar, como disse o apóstolo Paulo, que nós pertencemos ao Senhor, vivos ou mortos, quer Deus nos livre, quer Deus não nos livre, nós somos dele. E ele nos ama incondicionalmente. Nós somos dele e isso basta para nos dar paz, mesmo quando não recebemos todas as respostas. Mesmo quando a situação não muda. Como foi o caso, por exemplo, de Abacuque, que ele olha para a sua situação, onde ele vê que não mudou, onde ele vê que a situação ia ficar ainda pior. Mas ele diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que não haja boi no curral, ainda que a situação seja totalmente difícil de lidar, ele diz, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque ele passa a entender que a bondade, a soberania, o Deus que ele serve e a alegria no qual ele vai firmar e a esperança na qual ele vai firmar os seus pés não são baseadas nas circunstâncias desse mundo, nem nos livramentos que Deus pode ou não nos conceder, irmãos. Isso é importante. Em segundo lugar, nós precisamos resgatar e cultivar uma vida de oração prioritária, tanto individual como comunitária. Diante das adversidades, o caminho da igreja não são armas humanas. A gente não deve procurar, de primeiro lugar, o que a gente pode fazer. Mas a nossa primeira ação sempre deve ser dobrar os joelhos juntos e buscarmos a presença do Deus soberano. Que nunca desprezemos o poder da oração. Se a igreja da perseguição venceu de joelhos, nós também precisamos aprender a guerrear espiritualmente assim. Orar sem cessar, orar com fervor, orar com fé, crendo que Deus em sua vontade pode fazer maravilhas, mas sempre submetido aos seus planos. Como Jesus, se possível for, passa de mim esse cálice, contanto que seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque a maioria das vezes, a nossa primeira ação, diante do sofrimento, das lutas, daquilo que a gente passa, é queremos resolver do nosso jeito. Depois que deu tudo errado, depois que nós olhamos para toda a situação e vimos que tudo que a gente tentou não deu certo, aí a gente vai orar a Deus, quando deveria ser o contrário. Muito dos nossos erros, muito daquilo que a gente passa, muito das consequências que a gente sofre por conta dos nossos erros, seriam poupadas se nós tivéssemos aprendido a ter a oração como a primeira ação em tudo que a gente vai fazer. Principalmente em situações que estão além do nosso controle. Situações que não cabe a nossa força, ao nosso braço resolver. Mas vamos ao nosso segundo ponto, quando a providência rompe correntes. Verso 6 ao verso 11. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então Pedro o seguia. Não sabendo que era real, que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado pela primeira, pela segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava acesso para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. O texto aqui, que a gente acabou de ler, ele descreve uma das cenas mais impressionantes da atuação sobrenatural de Deus aqui no livro de Atos. Nota que Pedro está preso, guardado aqui por 4 escoltas de soldados, acorrentado entre 2 desses soldados, e com outros 2 sentinelas diante da porta. Então, Pedro olhava para aquilo tudo ali, diante de todo o cuidado, de todo o zelo ali de Herodes, com medo de que Pedro escapasse, né? E agora, diante também da execução de Tiago, essa prisão era rigorosa. O cenário parece selado. Parece que, digamos assim, o destino de Pedro estava ali traçado. Pedro vai morrer. Mas a narrativa bíblica ela vai nos mostrar
que a última palavra não é de Herodes, nem do Sinédrio, nem do povo judeu. A última palavra, ela pertence ao Senhor, irmãos. Então, olhemos para a nossa história nesse aspecto. A última palavra não pertence aos homens, pertence a Deus, pertence ao Senhor. Pedro está preso há vários dias durante a festa da Páscoa, durante a festa dos pães sem fermento. E é notável observar que mesmo na véspera do julgamento, possivelmente na noite anterior, na madrugada ali antes da sua morte, Pedro está dormindo. E essa informação de Lucas, ela não é informação trivial. Ele não colocou aqui apenas para dizer, olha, Pedro estava dormindo. Ele está aqui aguardando em silêncio o seu julgamento, a sua morte. O fato é que ele está em paz. Hernán Dias Lopes ele diz algo bem interessante. Ele diz que ele sabia que seria sentenciado à morte no dia seguinte, mas ele não se desesperou. Ele apenas dormiu. Pedro, ele dormia profundamente, a ponto de o anjo ter que sacudi-lo para despertar, né? O termo aqui traz essa ideia de que não só tocou, mas ele balançou, ele agitou, né? Pedro estava com sono pesado nesse dia. Então trata-se aqui de um retrato da confiança de Deus. Não era apatia, mas era o descanso numa providência soberana. Aquilo que a gente viu no primeiro ponto. Ou seja, ele sabe que Deus está no controle. Então ele está em paz. Porque ele sabe que quer ele morresse, quer ele vivesse, ele sabia que ele estava nas mãos do Senhor. Por isso ele descansava em paz. E nesse contexto Deus age. A cena aqui ela é repleta de ações miraculosas. Aparece uma luz, a presença do anjo, os soldados adormecidos, as correntes caem da mão de Pedro, a ordem para ele se vestir, a saída da prisão e, por fim, o portão de ferro que abre automaticamente. Então, em meio à madrugada, de repente surge um anjo do Senhor aqui. E o anjo, ele toca do lado de Pedro, como disse para vocês, não é um toque leve, ele sacudiu Pedro para acordar Pedro ali, porque ele estava dormindo profundamente. E imediatamente, diz o texto, as correntes caem das mãos do apóstolo, um milagre visível que desafia qualquer explicação natural, mas ali acontece. E os guardas, diante dessa luz que aparece, diante das correntes caindo dos braços de Pedro, os guardas, eles seguem dormindo. Eles estão ali anestesiados pela mão invisível de Deus, incapazes de perceberem o que estava acontecendo diante deles. Notem que esse livramento ele acontece na última hora. Deus poderia ter libertado Pedro no início da prisão, ou até mesmo antes de ser capturado. Mas Deus ele livra aqui na véspera da morte. Como tantas vezes ao longo da história redentiva, Deus ele age no último momento. Isso nos ensina que o agir de Deus nem sempre segue o nosso relógio. Mas o fato é que ele nunca falha. Nunca falha. E o anjo orienta Pedro. Ele diz, no verso 8 e 9, vista-se e calce suas sandálias. Então Pedro obedece cada instrução. Primeiro ele põe suas roupas íntimas, ele pega o cinto, ele vai se vestindo, calça as sandálias e ele segue. E Pedro faz o simples. Isso é interessante, porque o anjo ele não faz o que Pedro pode fazer. Quer se vestir, quer se levantar, quer caminhar. Deus faz o extraordinário, quer quebrar algemas, abrir as trancas, confundir os guardas. E aqui nós vemos que os milagres de Deus não anulam a nossa responsabilidade de fazer o básico. Aquilo que nos cabe fazer, nós precisamos fazer. Então, à medida que Pedro segue, ainda sem saber se aquilo que estava acontecendo era uma visão, se era real, até porque no capítulo 10 ele havia tido uma visão. Então ele não sabia se aquilo exatamente era uma visão novamente ou se estava acontecendo. Até que depois que abre a última porta, né, como diz o texto, que abre a porta automaticamente, ele cai em si, verso 11. Onde ele percebe que tudo aquilo era real. Não era uma visão, não era um sonho. A expressão usada aqui tem uma carga teológica profunda. Pedro diz, olha o que ele diz aí no verso 11. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Essa linguagem, ela ecoa o livro de Êxodo. De fato, a palavra usada por Pedro é a mesma palavra usada para o livramento do povo lá no Egito. Pedro ele vive aqui o seu êxodo pessoal. Assim como o povo de Israel foi tirado da escravidão durante a Páscoa, agora Pedro é libertado da prisão durante a mesma festa da Páscoa. É mais um sinal de que a nova comunidade messiânica está sob a mesma aliança, servindo o mesmo Deus libertador. E sabe qual a importância disso em nossas vidas? Primeiro,
Nós vemos nesse texto o quanto a soberania de Deus governa a história, até mesmo nos detalhes que parecem pequenos ou no limite do tempo humano. Como eu disse para vocês, Deus poderia ter libertado Pedro antes, poupado Pedro da prisão, ele poderia ter mudado o rumo da história antes mesmo desse sofrimento tomar as proporções que tomou. Mas ele escolheu agir na última hora. Isso mostra para nós que o Senhor ele nunca chega atrasado, mesmo quando o nosso relógio diz o contrário. E há uma questão, né, irmãos? Quando a gente está no sofrimento, na dor, a gente tem pressa. Uma das coisas que Camila e eu sempre conversa, a gente sempre passa para a liderança da igreja, é que quem tem necessidade tem pressa. Então, se a igreja vê um irmão passando por uma necessidade, seja material, seja emocional, seja espiritual, a gente precisa agir rápido. Porque tem necessidade, tem pressa. E quem está sofrendo sente a dor de uma forma mais aguda. E por isso que a gente pensa que Deus está demorando. Mas o fato é que Deus não demora. Ele age no tempo certo, na hora certa. Sabe aquele ditado que a gente gosta de dizer, Deus tarda, mas não falha? Ele é biblicamente incorreto, porque Deus não tarda nem falha. Ele age no tempo certo. Nós que somos muitas vezes imediatistas. Mas outra verdade poderosa é que Deus ele faz o extraordinário, mas nos chama a praticar o ordinário. Observe que Pedro ele não cruzou os braços e esperou tudo acontecer. O anjo podia muito bem ter pegado Pedro, teletransportado Pedro para fora da prisão e resolvido a questão. Mas não, o anjo dá ordens a Pedro e Pedro faz aquilo que o cabe fazer. O anjo não faz por Pedro o que Pedro podia fazer por ele mesmo, mas ele faz aquilo que é sobrenatural. E aí a gente traz algumas lições para nós. A primeira lição que a gente aprende é a descansar em Deus nas situações impossíveis. Nós temos descansado, irmãos, diante das nossas adversidades, nós temos vivido sem dormir, porque não confiamos no poder de Deus. Muitas das nossas inquietudes revelam a nossa falta de confiança no Deus soberano. Nem todas. Algumas inquietudes, elas não estão ligadas, algumas das nossas ansiedades não estão ligadas com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança no Deus da providência. Mas muitas das nossas inquietudes e das nossas preocupações estão ligadas com essa falta de confiança no Deus soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes, ao enfrentarmos crises, aflições ou aparentes derrotas, nós somos tentados a duvidar do cuidado de Deus. Mas essa passagem nos convida a confiar mesmo quando tudo indica que o fim se aproxima. Deus ele continua sendo soberano. E o nosso papel é descansar nele como Pedro fez. Pedro dormia tranquilo na véspera do seu julgamento. Pedro dormia tranquilo. E eu penso como é desafiador isso. A gente foi no casamento do meu cunhado no Ceará, e na volta, estava chovendo bastante aqui em São Paulo. O aeroporto de Congonhas ele tem uma pista menor, então o pouso ele é com emoção. Em Congonhas é sempre com emoção. Mas a pista estava chovendo muito, a pista molhada, e o piloto ele desceu com mais emoção do que o normal. E as pessoas que estavam do meu lado, né, uma direita e uma esquerda, eles ficaram desesperados, né, com aquilo. E eu estava pensando, gente, Pedro sabia que ele possivelmente morreria. Como que ele conseguiu descansar em paz? Né? Se nós soubéssemos que amanhã seria o nosso fim, como nós estaríamos? Irmãos, por bem menos do que isso, eu perdi noites de sono. Por bem menos do que isso, a minha vida não estava em jogo, mas o meu sono foi comprometido pelas minhas preocupações. Isso revela a nossa infinitude e muitas vezes a nossa falta de confiança. Quando eu estava preparando esse sermão, Deus respondeu muitas das minhas orações e das minhas inquietudes. De lembrar o seguinte, olha quantas vezes Deus já te livrou de situações parecidas, maiores do que essa. Por que estás temendo? Será que o Deus que te livrou não pode te livrar de novo? Para mim parecia uma situação insolúvel, não tinha solução. Eu dizia para Camila, eu acho que isso não tem solução, não sei o que fazer. Isso estava me tirando a paz. E eu preparando esse sermão, Deus respondeu exatamente isso. Lembre-se que eu estou no controle. E Deus respondeu as nossas orações, de onde a gente menos esperava, como a gente jamais imaginava. Mas Deus é Deus, irmãos. Se Ele livrasse ou se Ele não livrasse, Ele continuaria sendo Deus. Mas Ele nos ensina a descansar.
Mas, em segundo lugar, não despreze os pequenos atos de obediência, mesmo quando parecem banais diante do problema. Então, repare, o problema é enorme, é gigantesco, e talvez você diga, mas Deus está me pedindo para fazer coisas pequenas, isso não vai resolver o problema. Mas faça, repare que Pedro ele tinha instruções simples para fazer. Quero se vestir, calçar ali, vestir as suas roupas, calçar suas sandálias. Assim também, Deus pode pedir para você, diante de uma situação que parece impossível, improvável, atitudes básicas, como orar, como pedir perdão, como dar um telefonema, como comparecer ao culto, como ofertar, como encorajar alguém, como perseverar. Então, faça a sua parte fielmente, ainda que pareça pouco, e confie no Senhor para fazer aquilo que está além das suas forças. Então é essa dinâmica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana que se aplica a muitas áreas da teologia e também quando a gente pensa nesse aspecto da nossa fé. Então aquilo que nos cabe fazer, vamos fazer, que é orar, que é fazer a nossa parte. Mas aquilo que não nos cabe, coloquemos nas mãos do Senhor, que é o Deus do impossível. Mas vamos para o nosso terceiro e último ponto, quando a providência ultrapassa expectativas, verso 12 ao 17. Vejamos o que diz o texto. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. O texto está sendo projetado, eu vou pedir para os irmãos lerem. Os irmãos vão ler mais bonito que eu e é o tempo que eu bebo água também. Podem ler até o verso 17. Onde muita gente havia se reunido e estava orando. Ele bateu na porta do reino e o criado chamado a noite veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro estava orando. Você perdeu de vista, Zé. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo Pedro. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o lugar. Amém. O texto que nós lemos aqui, ele nos conduz agora para o desdobramento, imediato da libertação de Pedro. Ou seja, Pedro foi libertado. O que aconteceu? O milagre já havia acontecido, agora Lucas, ele foca nas reações humanas diante da ação divina. E o que se segue é, ao mesmo tempo, surpreendente e profundamente instrutivo. Veja que no verso 12, logo após Pedro se dar conta de tudo que aconteceu, ao cair em si, ele vai à casa da Maria, que era mãe de João Marcos. E essa casa ela não era uma casa pequena, era uma casa espaçosa o suficiente para comportar os irmãos que estavam ali reunidos em oração. Maria era uma mulher de posse, e a casa dela funcionava como um dos principais pontos de encontro da igreja ali em Jerusalém. Eles não podiam ter templos, eles não podiam ter um espaço, então o que eles faziam? Se reuniam em casas, e geralmente era casa dessas pessoas de posse que tinham uma casa grande para se reunir. E Pedro sabia que os irmãos estariam ali orando por ele naquela noite difícil. E Lucas faz aqui um contraste bonito, que é enquanto o povo judeu comemorava a Páscoa esperando a morte de Pedro, a igreja ela está unida, por trás de portas trancadas, clamando ao Senhor pela libertação do apóstolo. A fé verdadeira sempre se mostra em comunhão e oração perseverante, mesmo diante do medo. Veja no verso 15 qual é a reação dos irmãos. Rod escuta, percebe a voz de Pedro, e até engraçado, que ela fica tão emocionada em ver Pedro que ela esquece de abrir a porta, ela corre para contar para os irmãos. E quando chega lá, os irmãos dizem: você está louca? Você está maluca? Como não pode ser Pedro? E quando ela insiste, alguns deles até pensam que pode ser o anjo dele. Alguns vão dizer: não é Pedro, é o anjo dele. E essa expressão, quero só explicar para os irmãos rapidinho essa expressão, é o anjo dele. Essa expressão, ela surge, é uma crença, na verdade, que havia no judaísmo, chamado judaísmo do Segundo Templo, ou judaísmo no período intertestamentário. Que período é esse? É o período entre o Velho e o Novo Testamento. Então, terminou Malaquias, e antes de começar Mateus, houve um período de 400 anos,
que Deus não falou por meio de profeta nenhum. Certo? Então, nesse período, foi um período também que, por não haver profeta, por Deus não falar por meio de profetas, os judeus se apegaram muito à ideia de que os anjos poderiam vir e, de alguma forma, os anjos poderiam também trazer essa mensagem. E aí eles tinham a ideia de que o anjo também, ele poderia tomar, que cada pessoa teria um anjo da guarda e que esse anjo da guarda da pessoa poderia tomar a aparência dela, como se fosse um sósia, né? Daquele que iria proteger. Então, quando eles falam que é o anjo dele, eles tinham esse conceito em mente, de que era o anjo da guarda de Pedro que tinha tomado a forma de Pedro. Mas é importante lembrar que essa afirmação ela não é doutrinária, não é uma doutrina bíblica normativa. Lucas não está dizendo para a gente que isso aqui é real, ele está contando um relato do que aconteceu. Está mostrando para a gente que diante do milagre, da ação miraculosa de Deus, o povo preferiu primeiro descredibilizar Rod, dizendo que ela estava maluca, depois apelar para o misticismo, dizendo, é o anjo da guarda dele. Mas a gente não tem base bíblica para isso. Isso aqui é um reflexo da cultura. E até mesmo o entendimento equivocado dos primeiros cristãos a respeito do papel dos anjos. Então eles eram novos convertidos, a igreja acabara de crescer, de começar a se desenvolver. Então, os novos convertidos ainda estavam com suas crenças antigas, né? Nós não temos base bíblica nenhuma para trazer e defender a ideia que nós temos que existe um anjo da guarda. Então, o que a gente diz? O que a gente crê sobre anjos? A Bíblia diz, né, que, como está lá em Hebreus 1,14, que os anjos eles existem e servem em favor dos salvos, né? Ou seja, eles são ali, anjos são seres ministradores, né, que estão a serviço de Deus em favor dos salvos. Mas não detalha de forma específica a interação personalizada do anjo com cada indivíduo. Ele não fala acerca disso, só diz que os anjos existem, eles estão a serviço do povo de Deus, mas que não, esse conceito de anjo da guarda, e principalmente do anjo, aparecendo aí com sua imagem, isso não vai acontecer. Então, para muitos talvez possa ficar triste, né? Que às vezes a gente gostaria de ter um anjo da guarda, quando o irmão viu você fazendo tal coisa, não fui eu, foi o meu anjo da guarda, mas infelizmente essa ideia não existe, né? Então, voltando para o texto, versos 16 e 17, nós vemos que quando finalmente abre a porta, todos ficam perplexos. Pedro então acalma ali a multidão, ele faz um gesto com a mão para silenciar e eles relatam como Deus livrou da prisão. E ele pede que os irmãos levassem essa notícia a Tiago. Esse Tiago não é o Tiago lá do começo do versículo, irmão de João. Não é esse Tiago, porque esse havia sido morto ali por Herodes. Quem é esse Tiago? Tiago aqui trata-se do meio-irmão de Jesus, que nesse período ele havia crido, ele havia aceitado e ele era um dos líderes ali proeminentes da igreja em Jerusalém, como a gente vai ver lá em Atos capítulo 15, por exemplo, quando ele lidera aquele concílio acerca da entrada dos gentios na igreja e no povo de Deus. Então aqui estamos falando de Tiago, irmão de Jesus, como Judas também, que escreve o livro de Judas, também ele era ali meio irmão de Jesus. Os apóstolos, eles estavam ali reunidos e Pedro, o que fez depois, diz o texto, que ele sai e vai para outro lugar. Não sabemos para onde ele foi, mas ele vai continuar o seu ministério ali itinerante de pregar nas outras cidades, que era o que os apóstolos, alguns dos apóstolos faziam. Então, irmãos, ao olharmos para esse relato e refletirmos sobre a nossa própria prática, surgem perguntas importantes, né? Por que tanta gente, inclusive nas igrejas, ora tão pouco diante das crises? Por que se pensa tantas vezes que orar é sinônimo de não fazer nada prático? Ou de ficar somente esperando o milagre acontecer? Por que a gente acha que oração é sinônimo de não fazer nada? O que isso revela sobre a nossa fé e sobre o que realmente cremos como igreja? Ao observarmos esse texto, nós vemos que a oração ela não era o último recurso da igreja primitiva. Ela era a resposta imediata da igreja, mesmo quando tudo parecia perdido e não havia nada humanamente possível para fazer, eles estavam orando. Eles não organizaram protestos, eles nem tentaram subornar os guardas, eles não buscaram interferência política, eles buscaram a Deus antes de qualquer outra iniciativa. Aqui nós aprendemos, irmãos, uma verdade profundamente bíblica. Oração não é omissão, é ação no plano de Deus. Oração é trabalho espiritual e participação ativa no que Deus está realizando no mundo. Então orar é trabalho pesado, é trabalho árduo. Notem que a resposta de Deus, frequentemente ela surpreende
a igreja. Porque mesmo quando nós oramos, e aqui é algo curioso, nós quase não acreditamos que ele de fato irá agir. A surpresa, a incredulidade e até o humor na cena revelam como o nosso coração pode ser dominado por uma espiritualidade utilitarista, que ora, mas não espera de fato mudança, que ora para cumprir tabela, mas não com esperança vívida na ação de Deus, de que Deus pode agir. Às vezes nós oramos como se a oração fosse apenas um ritual de consolo e não uma arma poderosa nas mãos do povo de Deus. Quando a igreja pensa que orar é sinônimo de não fazer nada, ou vê a oração como menos eficiente do que as estratégias humanas, isso revela que nós perdemos a convicção de que Deus ele realmente intervém e reina sobre todos os acontecimentos. E pensarmos assim demonstra que confiamos mais na força humana, nas alianças, discursos e meios materiais do que no poder daquele que ressuscita mortos, que abre prisões e converte corações. Isso mostra também que nos afastamos do exemplo da igreja primitiva, que dobrava os joelhos e movia aqui os braços de Deus enquanto o mundo se aglomerava para a execução de Pedro. E se nós formos honestos, irmãos, a falta de oração no momento de crise denuncia a nossa autossuficiência, a nossa pressa e muitas vezes o nosso materialismo prático. Nós esquecemos que pelas lentes do Evangelho e do livro de Atos, orar é ação corajosa, é dependência autêntica e verdadeira batalha espiritual. Por isso, irmãos, nós precisamos recuperar como comunidade, como igreja, e eu falo da igreja brasileira como um todo, o zelo e a centralidade da oração. Até falei hoje de manhã na igreja, eu estava pregando um outro texto, e eu falei para a igreja que o esvaziamento das reuniões de oração nas igrejas, na Igreja Batista do Evangelho e nas igrejas no Brasil afora, revela muito sobre o que nós cremos, sobre o poder da oração. Essa igreja, ela não estava em prantos. A véspera da morte de Pedro, ela estava reunida e estava orando. Estava orando. Eles sabiam que Deus podia agir. Eles não sabiam como, mas eles sabiam que Deus podia agir. Eu quero encerrar com algumas lições práticas. A primeira, a crise deveria nos empurrar para o joelho e não para o ativismo. Nunca pense que orar é o mesmo que não fazer nada. Como igreja, não pensamos que orar significa fazer nada, ou apenas preencher o ritual religioso. Nós aprendemos em Atos que o maior mover de Deus junto à sua igreja acontece muitas vezes quando o povo se reúne em oração. Leia Atos dessa perspectiva e veja o que eles estavam fazendo antes de escolher o substituto de Judas, o que eles estavam fazendo quando desce o Espírito Santo, como eles escolheram ali os diáconos em Atos 6, como a gente vai ver no capítulo 3, eles escolhendo os presbíteros ali em Antioquia, como que eles enviam esses presbíteros, como que Deus vai agindo através da igreja. É o povo orando, é o povo clamando. Então valorize cada momento de oração coletiva, seja nas casas, nos cultos, nos grupos de comunhão, em cada momento valorize isso e ore. Se o irmão trouxer uma demanda para você, ore diante de Deus, partilhe disso. Trate aquela demanda que humanamente é impossível diante do Deus do impossível. Mas se você não acha que tanto quem recebe do irmão a afirmativa, eu vou orar por você, não acha que o irmão está fazendo nada, como você disse que vai orar, não deixe de orar. Creia que Deus pode intervir. Creia que Deus pode fazer. O que Deus faz por meio da nossa oração? Ore, porque Ele mesmo nos ensinou, nos orientou a fazermos isso. Mas uma outra questão. A incredulidade ela pode estar camuflada sob a rotina da devoção. Vigie para que a sua vida espiritual não se torne meramente rotineira. Não ore porque é bonito. Ore porque você crê que Deus realmente pode, em Cristo, intervir na história. Ore com expectativa, não apenas com resignação diante do impossível. Mas ore que a resposta não venha como você espere. Mesmo que a resposta não venha como você espere, continue orando. As maiores vitórias da igreja nasceram em salas discretas, de oração, antes de chegarem aos púlpitos ou às praças. Oremos. Não porque é parte de um ritual, mas porque a gente crê no poder da oração. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes a incredulidade ela está camuflada
na nossa rotina. Olha, as pessoas olharam e disseram, não, eles estavam orando, mas o que eles disseram? Não pode ser real. Pedro não pode ter saído da prisão. E às vezes nós somos assim, nós oramos, mas nós não cremos que Deus pode intervir. Mas quando a oração é frequentemente substituída por estratégias humanas, é porque perdemos a percepção de que Deus age no tempo e no espaço. A crise, irmãos, ela revela onde está a nossa confiança real. Se é na providência de Deus ou no planejamento. Irmãos, a próxima vez que você se encontrar diante de uma crise, seja em casa, no trabalho, na saúde ou na igreja, pergunte sinceramente a si mesmo: a quem eu recorro primeiro? Diante da crise, se a sua primeira atitude for atrás de soluções humanas, de estratégias ou planos, talvez Deus esteja usando esse momento exatamente para te ensinar a voltar-se a Ele em oração. Não é errado planejar. Eu sou uma pessoa que ama planejamento. Mas o essencial é não construir a nossa segurança apenas sobre aquilo que somos capazes de organizar ou de controlar. Nós nos enganamos muito achando que nós temos o controle sobre a nossa vida, sobre as nossas situações, mas nós não temos. Que cada crise seja recebida como um convite. Ao sentir medo, incerteza ou insegurança, pare. Ore primeiro. Ponha diante de Deus todos os seus caminhos e então faça seus planos submetendo-os ao Senhor. Assim nós mostraremos ao mundo e a nós mesmos que a nossa fé ela não está em métodos, mas no Deus vivo que responde orações, mesmo quando tudo parece perdido. Por isso, irmãos, a providência de Deus no sofrimento, ela é real. E por isso que Deus nos convida a orar, mesmo quando tudo parece impossível. Porque é impossível aos nossos olhos, mas não ao Deus o qual servimos. Amém? Convido-se a baixar sua cabeça e fazermos uma oração. Pai, soberano, nós rendemos graças a Ti, porque em Cristo o Senhor nos deu acesso pleno ao trono da graça. Porque em Cristo, ó Deus, o Senhor nos salvou, nos redimiu, ó Pai, e aquele véu que separava-nos, ó Deus, de Ti, foi rasgado, Senhor Deus, e agora, por causa do sacerdócio de Cristo, nós podemos nos achegar a Ti em oração e colocar diante do Senhor todas as nossas inquietudes, dilemas, ó Deus, porque nós cremos que Tu és soberano, ó Pai. Nós sabemos que a palavra final, Senhor Deus, na vida dos Teus servos, não está nas mãos dos homens, ó Pai, não está nas mãos de médicos, não está nas mãos, ó Pai, de chefes, não está nas mãos de políticos, não está nas mãos de nenhum homem, Senhor Deus, mas nas Tuas mãos. Tu é quem, ó Pai, detém o controle da história, Tu é quem pode livrar, como pode permitir, Senhor Deus, que passemos pela tribulação, pelo sofrimento, ou até pela morte, porque, Senhor Deus, seja no livramento, seja aos Deus, na permissão do sofrimento, Tu continuas sendo Deus e nós somos Teus, ó Pai. Nós fomos acolhidos em Cristo por Ti, ó Pai, e o Senhor nos ama, Senhor Deus, o Senhor nos trata em todas essas situações. Revigora-nos a fé no poder da oração. Que, Senhor Deus, tanto aqui, ó Pai, na Vila Nova, Senhor Deus, como, Senhor Deus, na Igreja Batista do Evangelho, como em todas as igrejas do Brasil, sejamos conhecidos e marcados como igrejas, Senhor Deus, que creem no poder da oração, Senhor Deus, e que fazem diferença, Senhor Deus, por meio da oração, Senhor Deus, agindo, ó Pai, em conformidade com a Tua vontade, ó Deus. Ensina-nos a orar. Nos lança de joelhos diante de cada crise e que Teu nome seja glorificado, porque em tudo sabemos que a ação é Tua e não nossa. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.